também que Deus tem muita... Opa, o que foi isso? Coloquei para gravar. Ai, meu Deus. O que eu cliquei aqui, gente? Coloquei para gravar. Ah, sim. Então, assim, eu quero agradecer, né, a Deus. Também quero agradecer a pastora Laura, que está aí. Eu vou deixar ela depois para ela mesma se apresentar. Eu quero que a gente ore. Desliga aí, gente. Desliga aí, gente. Desliga o microfone de vocês, que aí vai ficar, senão vai dar microfonia. Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti nesta manhã, Pai. Nós queremos Te agradecer, Espírito Santo, porque mesmo estando longe, nós estamos perto, Senhor, pelo Teu Espírito, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, abençoa essa manhã, abençoa esse momento na Tua presença, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala tudo aquilo que está no coração da Tua filha que o Senhor colocou para que a gente possa receber essa porção do Teu Espírito. Deus, em nome de Jesus, nós queremos Te louvar porque o Senhor tem nos convidado para viver em um tempo que se chama tempo novo. Novo em todos os sentidos, Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, abençoa esse momento agora. Porque eu sei, Senhor, que quem está aqui, o Senhor preparou para ouvir a Tua palavra, aquilo que está no seu coração, aquilo que nós precisamos aprender. Porque primeiro a gente ouve, depois a gente recebe no nosso espírito. Por isso, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor Deus possa abençoar esse momento agora, que nós estamos aqui na Tua presença, Espírito Santo. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. E eu passo a palavra para a pastora Laura e eu vou deixar ela fazer a apresentação dela. Eu acho que a melhor pessoa para falar do outro é a gente mesmo, para falar de si próprio, né? Porque se eu falar alguma coisa aí, né, é porque a gente é amiga, então é melhor ela falar dela mesma. Tá com você a palavra, né? Mas você pode falar de mim, porque você me conhece. Então, bom é quando a amiga fala da gente, porque aí conhece também, né? O lado bom. Eu já falei de você, agora deixa você se apresentar. Já falei para as meninas de você. Tá bom. Meninas, bom dia, né? A paz, né? A Socorro já falou, eu sou pastora, mas antes de ser pastora, eu sou missionária de coração, de alma, né? E eu e a Socorro nos conhecemos em 1999, quando nós duas fomos ingressar aí na vida missionária, né, através da Jocum. Nos conhecemos lá em Contagem, em Minas Gerais. Eu sou mineira, né, nascida em Belo Horizonte, e a nossa jornada aí se estreitou quando nós duas estivemos aí um período na Amazônia juntas, né, trabalhando. E desde então a gente tem caminhado juntas, atuamos de maneiras distintas, mas com mulheres, né? Eu acabei, depois de 3 anos aí ligada a Jocum, assumindo o Ministério Pastoral, fiz teologia, também tenho uma formação na área de pedagogia, de magistério, né? E atuo já há mais de 20 anos, então, como pastora da Igreja Metodista, e já há uns bons anos também com mentoria de mulheres, mas um pouco diferente, né, da Socorro. A Socorro tem um foco aí voltado para a questão do lar, né, e eu tenho uma questão muito focada na questão do discipulado e mentoria de liderança, né. Mas eu e a Socorro já somos amigas há 23 anos, já é uma jornada bem longa aí, né. Nesse período, eu já mudei bastante, né? Pastorei em alguns lugares do país, mas dentre estes lugares, mais focado em São Paulo, né? Então, recentemente, eu me mudei para Santos, estou morando na praia também, viu, Malu?
Graças a Deus, aleluia. Graças a Deus pela água de coco, pelo sol, pelo mar. Mas eu pastorei 11 anos na capital de São Paulo, né? E então agora eu estou num novo desafio, né? Eu e meu esposo, a gente tem um chamado de reestruturação de igrejas. Meu esposo também é pastor, né? Como a maioria de vocês, eu também já passei dos 40, mas eu brinco com meu esposo, né? Eu falo, depois que a gente faz 40, todo ano a gente faz 40, né? Até fazer 50, né? Socorro. Enfim, então eu tenho 41 que eu tenho aí, né? Tenho 2 filhinhos, o Davizinho, que está com 12 anos. Eu fui mãe um pouquinho mais tarde, aí, talvez do que alguns de vocês. E tenho a Alicinha, que está aqui comigo em casa, que tem 6 anos, né? E já há alguns anos eu desenvolvo um trabalho. 12, meu amor, dá oi para as mulheres, fala, oi meninas, vai lá. Já há alguns anos eu trabalho com uma escola que se chama Escola de Cura da Alma, né? Então a gente trabalha uma espiritualidade emocionalmente saudável. Então eu tenho parceria com psicólogos, com neurocientistas, né? Com biólogas, área de pastoral também, teológica, e eu venho desenvolvendo, então, discipulado com mulheres. Diferente um pouco da Socorro, agora que eu estou me aventurando aí pela essa mentoria online, eu sempre trabalhei muito presencial, porque eu sou pastora de uma igreja local, e aí eu acabo, essas mulheres acabam vindo até a comunidade também, não necessariamente só da minha igreja, né, da igreja metodista. E eu estou com um desafio aqui, então, proposto pela Socorro, de desenvolver com vocês a temática que vocês estão trabalhando aí, que é lealdade e deslealdade, baseada no livro, mas a Socorro já me conhece, eu sou mestre em quebrar protocolo, eu sou mestre em mudar tudo, eu estou orando e Deus fala, não, faz outra coisa, né? E não que eu não vá falar sobre lealdade e deslealdade, eu vou falar, mas é porque tem algo anterior à lealdade e deslealdade que a gente precisa construir em nós, que é uma palavrinha que se chama maturidade, né? Então, eu só consigo ser leal se eu tenho maturidade para distinguir comportamentos maduros, leais e comportamentos imaturos e desleais. Então, a lealdade e a deslealdade tem a ver com a nossa maturidade. Em geral, pessoas desleais, elas são imaturas, né? E pessoas leais, elas são maduras, né? Vou dar um exemplo para vocês, né, com relação à lealdade e deslealdade. Hoje eu sou responsável pelo acompanhamento de mais 17 pastores da região onde eu moro, né? E eu, semanalmente ou a cada 15 dias, eu encontro com outros supervisores. Dentro dessa supervisão, eu acabo tendo que falar de comportamentos de outros pastores, outras pastoras, né? E alguns desses pastores, algumas dessas pastoras, elas são amigos próximos. Mas às vezes eu estou ouvindo um outro supervisor falar desse pastor, falar dessa pastora, que às vezes eu tenho intimidade. A minha maturidade, a minha lealdade vai exigir que eu tenha um comportamento diante daquilo que eu estou ouvindo, que talvez eu não concorde, que talvez eu entenda que não é verdadeiro. E tomar um posicionamento de guardar o meu coração e também de escolher o que eu devo e o que eu não devo falar quando eu estiver diante desse meu amigo e dessa minha amiga pastora. Então, hoje a gente tem uma cultura, né, na nossa sociedade que diz assim, eu falo mesmo, eu sou verdadeira mesmo, né? Como se verdade tivesse a ver com sincericídio, né? A gente confunde sinceridade com falar tudo que a gente pensa, tudo que a gente quer, tudo que a gente ouve, e isso não é sinceridade nem maturidade. Maturidade e sinceridade e lealdade tem a ver com a gente medir as consequências das nossas palavras sobre a vida daquela pessoa, né?
E aí eu quero falar um pouquinho com vocês sobre maturidade, e eu vou deixar a Socorro ir trabalhando com vocês aí a questão do livro propriamente, mas eu sou muito bíblica, né? A Socorro sabe que a minha área, uma das minhas áreas de formação é a área da Bíblia, né? Tanto a parte da exegese, quanto a parte da hermenêutica, quanto a parte do método indutivo do estudo da Bíblia. E eu quero, então, fazer uma análise com vocês aqui sobre um personagem, né, muito relevante na Bíblia, e a gente vai fazer algumas análises com relação a comportamentos maturos e imaduros dentro da sua conjuntura familiar. Eu não sei quem que é a hoster da sala, mas será que consegue me colocar como hoster aí, só para eu poder compartilhar a tela? Quem que é? É a Mônica? Sou eu. Deixa eu tentar ver se eu consigo aqui. Tá, se você conseguir me colocar como hoster, porque aí eu consigo compartilhar. Olha aí, vê se você consegue agora. Deixa eu ver. Consigo. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho minha tela. Eu não me apresentei como um todo, né? Mas, assim, eu sou professora também, né? De uma faculdade teológica, né? Que chama Adai College, Assembleia de Deus do Alto Ipiranga. E nessa faculdade, eu trabalho com duas vertentes, né? Eu sou professora de oração, então eu ensino as pessoas a construir uma vida de oração, uma vida devocional, né? Pastores, líderes, e trabalho nessa linha da maturidade, que entra muito do que vocês também estão desenvolvendo aí, que é a lealdade, né? E aí a proposta que é a gente entender que a maturidade é uma coisa que é construída. A gente tem uma ideia de que a maturidade ela surge com o tempo, né? Quanto mais velho a gente vai ficando, mais maduro a gente vai se tornando. Isso é falso. Eu lido com muitas mulheres que têm 50, 60, né, anos, às vezes menos, 40, né? E são mulheres que nessa altura da vida deveriam ser maduras e não são maduras, são imaturas. Porque maturidade não tem a ver com idade. Maturidade tem a ver com uma construção consciente do nosso caráter, das percepções a respeito dos nossos comportamentos, de heranças que a gente carrega. Algumas são benignas, outras são malignas, né? E a gente precisa, então, fazer escolhas diante dessas heranças que a gente carrega. E aí, como base, então, eu quero ler um texto bíblico com vocês, que é Gênesis 11, a partir do 26, e a gente vai ler até o 12:1. Tudo bem? Eu vou interromper aqui só para ver o rostinho de vocês, e eu queria ver se alguém pode ler aí para mim, então, esse texto, Gênesis 11, a partir do 26. E nós vamos falar um pouquinho de genealogia, então tem um pouquinho de atenção. Às vezes, quando a gente mexe com genealogia, você fala, ai meu Deus, que saco genealogia. Eu vou dizer para vocês que eu amo genealogia. E genealogia é muito útil para a gente entender conjunturas, especialmente familiares e relacionais. Mas vamos lá, Gênesis 11, do 26 ao 12:1. Quem pode ler aí, por favor? Abre o microfone aí e faz a leitura. 26, vamos lá. Viveu Tera 70 anos e gerou Abraão, a Naor e a Arã. São essas as gerações de Tera. Tera gerou a Abraão, a Nor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, e de Nor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Ok, vamos lá, gente.
Parece complicado e a princípio pode parecer esse tanto de nome, Tera, Arã, né? Abraão, Naor, Iscar, Sarai, né? Mas a gente precisa entender um pouco que a Bíblia, ela não esconde as mazelas familiares. A religiosidade, muitas vezes, é que faz com que a gente esconda as dificuldades que a gente tem como família e como pessoas, né? A Bíblia não esconde nada, a Bíblia é escancarada, inclusive nas tranqueiradas dos grandes homens e mulheres de Deus. E aí eu quero contar para vocês um pouquinho sobre a história de Abrão. Aqui no caso, ele ainda não havia se tornado Abraão. Abrão tinha um pai, que o texto está dizendo aí que é Tera, né? E Tera, então, gerou 3 filhos. Abraão, que era o mais velho, Naor e Arã. Tem uma coisa muito importante da gente saber qual é a descendência de Tera, né? Tera, ele é da descendência de Sem. Onde que eu sei disso? Lá em Gênesis 11, no verso 10, algumas Bíblias têm como título aí, ó, descendentes de Sem. Sua Bíblia tem esse título? Ok? Então, ok. Então, Tera é da descendência de Sem. Tá, mas quem é Sem? Vamos lembrar quem é Sem? Sem, Cã e Jafé. Eles eram filhos de quem, gente? Eles eram filhos de Noé. Só para vocês se lembrarem um pouquinho da história. Então, depois que Deus olha para a humanidade e ele vê assim que a maldade chegou num nível inaceitável, Deus resolve destruir a humanidade como um todo, mas ele encontra um homem que ele encontra-se digno. E ele diz assim, olha, Noé, a partir de você, da sua família, eu vou começar uma nova história, né? E essa nova história, então, ela se começa após o dilúvio. Vocês sabem, né? Todo mundo aqui aprende desde pequenininho e talvez já tenha ouvido ou tenha o filme, né? Vocês sabem que Noé passa alguns bons meses com a sua família e com vários animais dentro de uma arca. Quando a água baixa, nós temos aí uma pomba atrás, né? Um galinho seco, mostrando então que a arca já estava em terra firme. E quando Noé sai dessa arca, ele tem uma missão, que é povoar, mas não só povoar, ele vai ter que plantar, ele vai ter que cultivar essa terra. E aí o texto bíblico diz, lá em Gênesis 9, e eu quero ler com vocês, né, um pedacinho, só para vocês entenderem aqui onde que eu quero chegar em Abrão. Lá em Gênesis 9, eu não vou ler tudo, tá? Mas a partir do verso 20, o texto conta que Noé ele era lavrador, ou seja, ele era agricultor. E um belo dia ele plantou uma vinha. E vocês sabem que vinha é uma planta que dá uva. E uva a gente produz vinho. E Noé não era só um lavrador, ele já tinha a arte de produção de vinho. E o texto diz que ele produziu esse vinho. E lá no verso 21, pode ir olhando aí, ó, Gênesis 9, 21, diz que ele se embriagou. Ele bebeu um pouco mais de vinho do que devia e ficou bêbado, né? Nessa altura do campeonato, um dos filhos dele, que é Cã, então vamos lembrar que ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Cã vê o pai nessa condição e ele estava nu, né? E ao invés dele preservar o pai, ao invés dele socorrer o pai, ao invés dele cobrir a nudez do pai, ele corre para os irmãos e expõe o pai. Gente, dentro da cultura judaica, isso é um desrespeito, isso é uma desonra, isso é uma afronta sem limite, né? E aí o que acontece? Cã chega para os seus irmãos, para Sem e Jafé, e fala, vocês viram, o papai está peladão, papai está bêbado. Sem e Jafé, com todo o cuidado do mundo, entram no lugar, na tenda onde Noé estava bêbado, embriagado, com um tecido de costas, eles nem olham para a nudez do pai, o cobrem, o acalmam e colocam ele ali em repouso até que ele possa se recuperar. Né? Quando Noé acorda, olha a situação,
ele fica sabendo do que Cã fez. E aí ele amaldiçoa o seu filho mais novo, né? Na verdade, o segundo, né? Porque é Sem, Cã e Jafé. E aí eu quero ler. Oi, Beatriz, está perguntando alguma coisa? Ah, não, tá. Então eu quero ler com vocês essa maldição, né? Para vocês entenderem como palavras, bênção e maldição têm um poder na Bíblia, tá? Então alguém pode ler aí para mim Gênesis 9, de 24 até o 27. Quem pode ler aí para mim? Gênesis 9, do 24 ao 27. Eu leio. Pode ler. Quando Noé se recuperou da bebedeira e descobriu que Cã, seu filho mais novo, havia feito, exclamou: Maldito seja Canaã, que ele seja o servo mais insignificante de seus parentes. E disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e que Canaã seja servo de seu irmão, que Deus amplie o território de Jafé, que Jafé compartilhe da prosperidade de Sem e Canaã seja seu servo. Aqui está Canaã, mas é... Sim, mas é porque Cã, ele se torna, né, o dono das terras de Canaã, tá bom? Sim. Então, a verdade, qual é a maldição? Que Cã não teria mais herança. E que a herança de Canaã passaria para o filho mais velho, que era Sem. E que Cã serviria Sem. E que Jafé usufruiria dessa bênção também que foi depositada sobre Sem. Tudo bem até aqui? Deu para entender? Tá? Eu sei que é uma construção, estou indo devagarinho, né? Pastor, o que isso tem a ver com maturidade? Calma que a gente vai chegar lá. Mas eu preciso que vocês entendam esse contexto, tá? Vamos voltar para Abrão? Então, vamos lá. Aí, passou-se muitos anos, Sem gerou filhos, que gerou filhos, que gerou filhos, e dessa descendência nós temos Terá. Então, gente, Abrão, ele é da descendência de Sem. Isso significa que ele tem uma promessa. Qual é a promessa que está sobre Abrão? É a promessa de Canaã. Ele tem uma herança, ele tem uma terra. E essa terra, ela é prometida lá atrás. É aquela herança que vai passando de pai para filho, de filho para pai, de geração em geração, né? Terá tinha uma promessa também, como pai, de que Canaã lhe pertencia, por conta dessa maldição que Noé colocou sobre Cã. Bom, o texto está dizendo, vamos voltar agora lá para Gênesis 11, a partir do 26. O texto está dizendo que Terá, né, tinha 70 anos quando ele gerou Abrão, Naor e Arã. Né? E aí ele começa a dizer, o verso 27 começa a dizer quais são essas gerações. Né? Então, Arã, ele diz, olha, Terá tinha o primeiro filho que era Abraão, mais velho, o segundo que é Naor e o terceiro que é Arã. Mas é interessante que Arã é o que tem filho, e Arã é o filho caçula. E está dizendo que ele gerou Ló. Olha aí. Então, o pai de Ló era o irmão mais novo de Abrão. Ou seja, Abrão era tio de Ló. Né? Mas, de repente, aconteceu alguma coisa aí. O que aconteceu? Arã morreu. Então, olha lá. Arã é o filho caçula de um pai que tem uma herança em Canaã. Ok? Que pai, gente, que quer ver o seu filho morrer? Diga para mim. Que mãe que quer ver o seu filho morrer? Então, não é natural um pai enterrar o filho. O natural é um filho ou uma filha enterrar o pai, né? E já enterrar um pai e uma mãe já é doloroso. Agora, você imagina um pai enterrar o filho caçula. E esse filho caçula deixou família, deixou filhos, deixou esposa. Na cultura judaica, preste atenção, quando morre o homem, a família tem que assumir. Então, o irmão tem que casar, ou com a esposa, ou com as filhas.
para que a descendência continue sendo gerada. Por que isso, gente? Detalhe teológico para vocês. Porque no Antigo Testamento não existia a ideia de eternidade como a gente tem hoje. Por exemplo, Abrão, ele não acreditava no céu. Por quê? Porque Jesus não havia vindo. Abrão não entendia que eternidade tem a ver com um lar celestial. Então, eu faço uma pergunta para vocês. No Antigo Testamento, qual era a ideia de eternidade que os judeus tinham? Quem gostaria de responder? Herança? Herança é uma delas. Ia passando de pai para filho, de geração em geração? Mas para passar, Beatriz, essa herança, você tem que ter o mesmo nome, não é verdade? Sim, aham. De perpetuar nos filhos, né? Ia perpetuando nos filhos, né? Isso. Então, eternidade tem a ver com família. Tem a ver com nome. O nome que vai sendo passado do filho para o outro filho, para o outro filho, para o outro filho. Ok? Uhum. Então, olha, vamos voltar lá em Gênesis 12, quando Deus faz uma promessa para Abraão. Ele fala assim, olha, de ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que amaldiçoarem, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está fazendo uma promessa de eternidade para Abraão. Está falando assim, olha, o seu nome vai se estender de geração em geração, de geração em geração. Ninguém nunca vai deixar de conhecer quem foi Abraão. O nome de Abraão vai ser marcado pela história, pela eternidade. Isso se cumpriu? O que vocês acham? Sim, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Exatamente. Então, perceba que há uma promessa de eternidade, tá bom? Então, quando morre um filho dentro de uma família judaica, para que essa eternidade ela não se perca, é necessário que os demais filhos assumam essa família para que a eternidade geracional ela seja sequenciada, ok? Mas vamos lá, então. O que aconteceu? Morreu Arã, verso 28. Ele morreu na terra onde ele nasceu. Ele nasceu em Ur dos caldeus. E Terá estava vivo. Verso 29, olha lá. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. Que mulheres eram essas? As filhas do seu irmão, né? Então, olha lá. Abraão casou com Sarai. Só que Sarai, se você for ver, é Isca. Ali no final está falando o quê? Que foi pai de... Olha lá. Abraão chamava... Desculpa, verso 29. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai. E a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Então, essa Isca, segundo os estudiosos, é Sarai. Ok? Então, olha lá, um irmão casa com uma sobrinha e o outro irmão casa com a outra sobrinha. Para quê? Para dar sequência. E o menino? Porque tinha um menino, que é Ló, que é o filho. O filho mais velho adota esse filho, que foi o que Abraão fez. Então, Abraão casa com a sua sobrinha, que é Sarai, e adota Ló como seu filho de coração, para que eles pudessem seguir as gerações. Tudo bem? Só que o texto diz o seguinte, que Sarai, olha o verso 30, ela era estéril, ela não tinha filhos. E aí, chega um momento que Terá, que é o pai, ele fica muito amargurado, ele fica muito chateado, e ele toma uma decisão. Ele pega o seu filho mais velho, que é Abrão, toma Ló, olha o verso 31. Toma a sua nora, que é Sarai, e sai de Ur dos caldeus para ir para onde? Para onde é que ele está indo?
Pode falar, Márcia, abre aí. Pode abrir. Canaã. 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 Isso. Ou seja, ele está indo para a terra da promessa, para a herança, para aquilo que lhe pertence, por herança. Só que acontece uma coisa. Olha aí, vamos ler? Eles foram para Canaã, mas aí passaram por uma terra chamada Harã, onde ficaram. Vocês não acham coincidência? Vocês perceberam aí um detalhezinho do nome? Sim ou não? Sim, o nome do moço que morreu. Arã. Uau! Vocês não acham interessante isso? Ele parou aonde? Na terra do nome do filho dele que morreu. Mas ele tinha uma promessa, é Canaã. Mas ele ficou em Harã. Alguém pode ler para mim o verso 32? Lê o verso 32. Alguém lê aí, gente. Pode abrir o microfone e ler. Terá viveu 205 anos e morreu enquanto ainda estava em Harã. Gente, presta atenção que isso aqui é muito sério. Então, peraí. Ele tinha uma promessa, ele tinha uma herança, ele tinha Canaã, uma terra que mana leite e mel, e ele optou ficar em Harã. E morreu em Harã. Ele não viu a promessa. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque aqui tem uma coisa que está implícita. O que está implícito? A mágoa de Terá. O que está implícito? A falta de avanço de Terá. O que está implícito aqui? A raiva que Terá ficou de Deus porque levou o filho dele. O que eu posso dizer para vocês com isso? Que Terá não amadureceu emocionalmente e espiritualmente. E essa falta de maturidade dele impediu ele de chegar na terra que era a sua herança. Então, vamos falar um pouquinho da relação de maturidade com lealdade, né? O leal só pode ser leal se ele passou pelo processo da maturidade. E maturidade tem a ver com a gente enxergar quais são as coisas que nos aprisionam, que aprisionam o nosso comportamento emocional. E que aprisionam o nosso coração e as nossas emoções. E foi exatamente o que aconteceu com Terá. Ele ficou aprisionado na mágoa, na falta de perdão, no luto. Ele não venceu a dor dele, ele não venceu o luto dele. Mas aí eu te pergunto uma coisa. O que é pior? Ele não ter vencido o luto ou ele ter colocado a família dele junto com ele nesse luto? As duas coisas, né, Tatiana? As duas coisas. Então, quando a gente não amadurece, quando a gente não avança, a gente se aprisiona, presta atenção, mas a gente aprisiona quem está ao nosso redor também. A gente não avança, mas a gente não deixa quem está do nosso lado avançar também. E aqui cabe uma pergunta para que vocês possam responder futuramente aí com a Socorro, né? Nas mentorias, qual é a Harã que você estacionou? Qual é o comportamento emocional que você não abandona e que não te deixa avançar para a terra prometida, para a herança, para a promessa? Quais são os relacionamentos que você não trata? Qual é a dor que você não enfrenta e que te aprisiona no lugar onde você está? Porque o que Terá teria que fazer era enfrentar o luto, brigar com Deus, gritar, xingar, reclamar, mas se deixar curar. O que eu quero dizer para você? Ninguém é leal se não houver cura emocional.
Porque lealdade tem a ver com integridade de identidade. Então, perceba que Arã não foi leal. Arã não, Terá não foi leal com ele e não foi leal com Abrão, porque impediu Abrão de avançar. Mas agora eu faço uma pergunta para vocês. Abrão foi leal com o pai? O que vocês acham? Eu acho que foi, porque ele, pelo menos ele foi atrás da promessa, né? Exatamente. Ele foi leal ao pai, ele ficou com o pai até o fim. Ele honrou a história, ele honrou a hierarquia judaica. Porque dentro da cultura judaica, o filho mais velho acompanha o pai. Vocês percebem que Naor ficou lá em Ur. A vida de Naor seguiu. Mas dentro da cultura judaica, o filho mais velho é leal ao pai. E ele foi leal até o fim. Porém, todavia, contudo, no entanto, quando Terá morre, então, por isso que eu disse para vocês, a gente tem que conectar a Bíblia, né? A Bíblia ela não é feita de versículos, ela é uma narrativa uníssona. Os versículos foram colocados pelos concílios para tentar facilitar a leitura, mas às vezes dificulta o nosso entendimento. Então, vamos ler aqui agora, Gênesis 11, do 32 e o 12:1. Sequenciado. Alguém pode ler para mim? Gênesis 11, 32 e o 12:1. 32, Terá... sorry, estava lendo em inglês aqui. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Gente, presta atenção. Então, assim que Terá morre, olha para você ver, vem a palavra de Deus para Abrão. Fala, Abrão, você não vai ficar nesse lugar. Porque se você ficar nesse lugar, você não vai para a promessa que eu tenho para a sua geração. Mas agora eu quero colocar 3 coisas para vocês a respeito de maturidade, que tem tudo a ver com lealdade, que vocês precisam atentar. Porque Deus dá 3 ordens, 3 imperativos. Sai é uma ordem, é um imperativo na língua portuguesa. Então, olha lá. Sai da tua terra. Ele está dizendo, sai desse lugar onde você está. Porque se você continuar em Harã, você não vai pisar na promessa. Então, vou falar para vocês. Às vezes a gente ora, pede muito para Deus. Eu quero, Senhor, viver algo novo. Aí Deus fala, legal, sai de onde você está. Porque se você não sair, você não vai viver algo novo. Só que sair dói. Porque você imagina quantos anos Abrão não estava naquele lugar, já tinha enriquecido, já tinha estabelecido. A vida comercial, financeira, relacional dele estava toda ali. Mas agora, então, ele estava entre 2 possibilidades. A comodidade e manter o que ele já tinha, ou ir para algo mais. E aí é onde eu vou colocar para vocês. Para a gente ir para algo mais, a gente tem que sair do lugar onde a gente está. E é uma decisão de maturidade. Exige da gente posicionamento. Então, sai da tua terra. Segunda coisa, sai da tua parentela. Aqui, preste atenção. Aqui a gente tem que pensar que são parentes. Parente é o quê? É primo, é tio, é irmão, é irmã. Pastora, você está falando que eu tenho que abandonar minha família? Não, eu não estou falando de abandonar a família, eu estou falando de você abandonar comportamentos emocionais repetitivos que te aprisionam. Então, eu vou repetir, não é abandonar o pai e a mãe, não fala mais comigo, não é isso. É você tomar consciência de comportamentos emocionais repetitivos que te aprisionam. Porque o comportamento magoado de Terá aprisionou Abrão naquele lugar. E aí a gente pode falar de alguns comportamentos. Por exemplo,
Eu vim de uma família que a minha mãe grita, a minha avó gritava muito, a minha mãe grita muito, e de repente eu descobri que eu grito também. Por que que eu grito? Porque gritaram comigo. Percebe? Agora, gritar é um comportamento que eu gosto. Eu não gosto que gritem comigo. Alguém gosta que grite com vocês? Eu não gosto. Então, se eu não gosto que gritem comigo, por que que eu grito com o outro? É porque tem um comportamento emocional que foi forjado na minha infância e que eu até então não tinha consciência, mas agora eu tenho, e que eu tenho que abandonar. E que não é fácil. Porque ele tá o quê? Ele faz parte do meu hábito. Então eu vou ter que mudar hábito. Então, quando Deus está dizendo assim, Abraão, sai da tua parentela, ele está dizendo assim, Abraão, você vai ter que mudar hábitos. E eu estou dizendo para vocês, vocês vão ter que mudar hábitos. E para a gente ser leal, a gente tem que mudar hábitos. Hábito que a gente tem de gostar de falar da vida dos outros. Hábito de se meter na vida dos outros que a gente não tem que se meter. Hábito de fazer fofoca. Porque se tem uma coisa que crente é fofoqueiro e mulher, então supera. E eu estou falando que eu sou mulher, sou pastora, né? E lido com isso o tempo todo, né? E também tenho que lidar com a minha língua, com a minha boca, né? Então são hábitos que a gente adquire na família e que a gente, sem perceber, vai carregando na nossa vida. Tudo bem até aqui, gente? Vocês estão muito quietinha. Tudo bem até aqui? Então, tá bom. E, por fim, eu vou encerrar aqui, né? Porque eu falei para o Socorro que eu ia falar 1 horinha só, né? Por fim, ele diz, sai da casa de teu pai. Aí aqui é a ruptura mais dolorosa. Que é romper, é cortar o cordão umbilical mesmo. É romper com as estruturas comportamentais que a gente recebe dos nossos pais. E que desembocam no nosso casamento, desembocam na criação dos nossos filhos, desembocam nas nossas relações. E muita coisa que a gente recebe dos nossos pais são bênção. Por exemplo, eu vi a vida toda meu pai orando, né? A Socorro conhece meu pai é um doce, né? Meu pai é um homem de fé, um homem de oração. Foi maravilhoso conhecer esse aspecto do meu pai, vivenciar minha mãe, uma mulher trabalhadora, serva, maravilhoso. Mas tem o outro lado do meu pai, omisso, deixou tudo nas costas da minha mãe, não dividiu as cargas do lar com ela. Aí tem o outro lado da minha mãe, que tem todo esse lado do serviço, da fidelidade, da palavra, mas que era extremamente agressiva, violenta, descompensada. E isso está em mim. O problema não é a minha mãe nem o meu pai, o problema é o que eu carrego. E aí percebe, e que vai passando de geração em geração. Porque se eu carrego, os meus filhos vão carregar, os filhos deles vão carregar. Então, o que Deus está fazendo? Gente, presta atenção. Deus está dando uma chance para Abrão de ir para a promessa, mas de abandonar comportamentos, abandonar heranças que o impedem de amadurecer. E se ele não amadurecer emocionalmente, relacionalmente e espiritualmente, ele não vai conseguir chegar até onde Deus tem para ele. E aí, aqui eu tenho uma sequência de estudo que poderia ser com vocês, acho que uns 5 ou 6 estudos, só a vida de Abraão, né? Os 25 anos até ele ganhar Isaac, é uma escola de maturidade. E é uma escola de lealdade. Porque Abraão, ele foi fiel ao Senhor até o fim. Então, lealdade tem a ver com fidelidade. Mas eu só posso ser fiel ao outro se primeiro eu sou fiel a mim. Se eu identifico sentimentos, comportamentos, se eu permito ser confrontado, ser tratado. Se eu não fizer isso, a sua lealdade ela é falsa.
porque ela não é verdadeira de dentro para fora. Então, começa dentro e não fora. E às vezes a gente começa com as ações, e não é ação. É emocionalidade, é sentimento, é espiritualidade. Eu vou parar por aqui, porque senão eu vou embora. Eu engato e aí muita coisa, né, que tem para falar. Mas eu acho que um pouquinho do que eu trouxe para vocês, já dá para vocês pensarem, então, olha lá. De onde eu tenho que sair? Qual é o lugar que me aprisiona? Quais são os comportamentos parentais que eu carrego e que me aprisionam? E quais são os comportamentos do meu pai e da minha mãe que eu carrego e que me aprisionam? Se vocês conseguirem identificar isso, tratar isso aí com a mentora de vocês, né? E dar nomes e for vencendo, eu tenho certeza que vocês vão amadurecer e vão ter condições de ter uma lealdade íntegra, né? A palavra íntegro no grego quer dizer inteiro. É uma pessoa que é inteira consigo mesma. A maioria de nós está cindida entre mentiras e verdades. Muitas dessas mentiras e verdades a gente conta para a gente mesmo. Então, ser inteiro é saber reconhecer, inclusive, as nossas debilidades, as nossas faltas, né? Por exemplo, eu fiquei faltosa com vocês na semana passada, que era para eu estar aqui. Mas eu falei para o Socorro, Socorro, não tinha condições. Eu passei dos 40 anos e hormonalmente eu mudei. E eu nunca tive problema com cólica, nunca fiquei mal de menstruação, mas agora me derruba. Eu fico irritada, eu fico de cama. Eu falei, oxe, esse negócio de envelhecer é complicado, né? E aí eu não sei se eu estou entrando na menopausa mais cedo, preciso fazer os exames hormonais, e tem essa crise, né, que nós mulheres vamos entrando aí hormonal depois dos 40, que é um negócio violento. E isso tem um reflexo sobre o meu corpo, né? E aí eu falei, Socorro, eu não posso eu não posso negligenciar mais a minha condição. Eu não posso entrar aqui e ficar sorrindo, sendo que eu estou arrebentada por dentro. Né? E aí eu fiquei quieta, de calma. Ai, Socorro, Laura, ela fez Socorro de boa, mas eu não tenho condições de levantar, né? Então, eu tenho que ser íntegra comigo. Eu tenho que ser leal primeiro comigo. Porque se eu não for íntegra comigo e leal comigo, eu jamais serei com o outro. Isso implica em dizer não. Isso implica em falhar, e tá tudo bem. Isso implica em deixar com que pessoas, às vezes, vão ficar desgostosas com você. Tá tudo bem. Isso não muda quem você é. Então, é consciência que a gente vai adquirindo a partir de uma maturidade que vai sendo construída, quando a gente vai enxergando coisas que a gente não enxergava antes. Amém? Tudo bem até aqui? Amém. Posso orar? Eu vou orar com vocês, aí depois, se alguém tiver alguma pergunta, tiver algo para compartilhar, eu deixo aí uns 5 minutinhos, tá bom? Vamos orar, então. Abba, eu quero, assim, te agradecer muito pelo teu amor. E esse amor, ele está manifesto na tua palavra. Quando o Senhor não nega aos nossos olhos as fraquezas, as mazelas e os problemas que os teus grandes homens e grandes mulheres também tiveram. E o compadecimento, a misericórdia, a graça que estão manifestas para nós. Eu só peço que o Senhor faça-nos ver. E onde nós não temos condições sozinhas de caminhar, que o seu Santo Espírito nos ajude. E também coloca amigas, coloca pessoas para nos auxiliar nessa jornada de maturidade, de lealdade. E cura-nos em nome de Jesus. Amém. Cura nossa alma, cura o nosso comportamento. Gera em nós, Senhor Deus, inteireza, integridade. Gera em nós, Senhor Deus, capacidade de rompermos com aquilo que nos aprisiona. Que as cadeias se quebrem, as cadeias da alma, as cadeias do coração, as cadeias da nossa mentalidade muitas vezes falsa, mentalidade que foi construída no passado e que nós carregamos como um peso. E a tua palavra diz, vinde a mim,
todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, que essa seja uma manhã de alívio, uma manhã de cura, uma manhã, Senhor Deus, onde nós possamos enxergar que existem coisas que a gente pode deixar para trás, que a gente pode deixar a parentela, que a gente pode deixar a casa, a cidade, que a gente pode deixar a casa dos nossos pais. E nós podemos ir para Canaã, aleluia, uma terra que mana leite e mel, uma terra de delícias, aleluia. Leva-nos, Senhor Deus, para junto das águas de descanso. Leva-nos, Deus, para esse jardim celestial. Em nome de Jesus. Amém e amém. O último detalhe que eu esqueci de falar para vocês, né? Que Canaã é uma terra que mana leite e mel. E Deus criou Adão e Eva para morarem no Éden. E Éden é uma palavra hebraica que significa lugar de delícias. Então você percebe que o tempo inteiro Deus está querendo levar o seu povo, a nós, para um lugar de delícias. Como a gente perdeu o Éden, ele gera uma Canaã e quer levar o povo para um lugar de delícias. E aí vem Jesus e prepara o quê? Um novo céu e uma nova terra, um lugar de delícias. Então guarda no coraçãozinho de vocês. O lugar que Deus tem para nós é um lugar de delícias. Ele sempre quer levar a gente para um lugar melhor do que aquele que a gente está, né? É isso. Algum compartilhar? Alguma pergunta? Nossa, que riqueza, que riqueza. Eu estou tão feliz com essa palavra aqui que eu estou muito feliz. Muito obrigada pela sua disponibilidade, né, de estar aqui hoje. E quando você estava pregando, eu me lembrei de Betseba, a Davi, e o avô dela, né, o Aitofel. Então, essa questão de lealdade e deslealdade, e ele não se perdoou, né? Ele não perdoou Davi, né? E acabou se matando. Então, às vezes, eu acho que quando a gente não perdoa quem é desleal conosco, por algum motivo, não sei, que a raiva é maior do que o perdão para a pessoa, a gente acaba se matando, né? E ficando nesse lugar, que esse lugar que não é o lugar da terra prometida, né? Eu acho que você tocou num assunto muito importante, Beatriz, porque a gente fica com a mágoa, a gente fica com a raiva, e a gente acha que está prejudicando o outro, mas a falta de perdão é uma autopunição, é um autoflagelo. A falta de perdão é uma condenação para nós mesmos, somos nós que ficamos aprisionados, que foi exatamente o que aconteceu com Terá. Ele fica aprisionado em Harã, ele não avança, ele morre nessa mágoa, ele morre no luto do filho. Então, gente, eu não estou dizendo que perdoar é fácil, não é. Tem feridas que são muito dolorosas. Mas é nossa responsabilidade apresentar essa dor ao Senhor e pedir que o Espírito Santo nos ajude no processo do perdão. Porque se nós não perdoarmos, a palavra de Deus diz que tão pouco o vosso Pai Celeste vos perdoará. A gente não gosta de ler essa parte do Evangelho de Mateus. Mas a gente fica aprisionado na mágoa. E a gente não amadurece, a gente não avança. Então perceba, Terá era um homem velho, imaturo. Abrão era mais jovem, mas se permitiu amadurecer. Maturidade tem a ver com a gente perdoar. É duro, mas é possível. Amém. Amém. Mais alguém? Laura, tá me ouvindo? Tô. Você pode repetir aquelas perguntas, né? Eu coloquei assim, de onde eu tenho que sair, quais são os hábitos que eu tenho que deixar, aí as outras duas, eu acho que duas ou três, eu acho. Quais são os hábitos comportamentais parentais, porque aí não tem a ver só com pai e mãe, né? E quais são os comportamentos emocionais adquiridos dos nossos pais, pai e mãe, que nós precisamos abandonar. E aí eu citei um exemplo. Quais são os comportamentos parentais? Então, parentais é tio, tia, né? É um comportamento que está mais enraizado no sentido familiar. E aí tem os comportamentos emocionais do pai e da mãe. E aí eu citei o exemplo para vocês. Por exemplo, minha avó gritava, minha mãe gritava e eu grito, né? E eu tenho pavor de grito, gente. Eu detesto. Você quer me desestabilizar e gritar comigo, mas eu grito. Então, peraí, que loucura é essa, né? Aí você tem que investigar por que você grita, porque gritaram com você. Bom, se você não quer que gritem com você, então você também não pode gritar. Agora, isso se tornou um hábito. Por quê? Porque ele é inconsciente, então eu tenho que trazer do subconsciente para a minha consciência e lutar contra ele, me posicionar.
E aí, dentro da psicologia, existem 3 passos de avanço da maturidade, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês esses 3 passos. O primeiro passo é a consciência. Então, já tomei consciência daquele comportamento. Legal. Isso já é um avanço. Segundo passo é quando você tomou consciência do comportamento e no meio do caminho, quando você está cometendo aquele comportamento, você já consegue se brecar. Então, acontece muito isso comigo. Às vezes, meus filhos gritam, eu vou gritar, estou gritando, eu já retrocedo. Aí eu já peço desculpas, eu já falo baixo. Então, esse é o segundo passo. O terceiro passo que a psicologia fala, que é o passo da libertação, é a emancipação. É quando eu já não grito mais, é quando eu me antecipo. Então, alguém gritou comigo, a minha consciência já trabalha junto com a minha emocionalidade, com o meu comportamento, e eu tenho um posicionamento diferente. Ou seja, eu me antecipo ao grito. Eu me posiciono anterior ao grito. Eu digo para o grito que eu não vou gritar. Eu acho lindo isso. Eu digo para o grito que eu não vou gritar. Né? Aqui é onde tem a plenitude da cura. Todos esses passos, consciência, ação e consciência e emancipação, já fazem parte da cura. Então, a gente tem que celebrar cada um deles. Tá bom? Então, se você tem consciência, já parabéns, você já está num passo muito grande, porque tem gente que faz... Sabe uma pergunta que a gente tem que fazer o tempo todo para a gente por que é que você faz o que você faz? Por que é que eu faço o que eu faço? Por que você lava o seu cabelo desse jeito? Por que você coloca a louça desse jeito? Por que você dobra a cama desse jeito? Por que você corre desse jeito? Por que você come desse jeito? Em geral, é porque a gente foi ensinado dessa forma. Não é verdade? Mas aí vale a pena perguntar, eu preciso fazer isso desse jeito o resto da vida? E isso que eu faço me prejudica ou me abençoa? Aí vocês vão descobrir que no meio dessas coisinhas, muita gente tem toque, transtorno obsessivo-compulsivo, porque não pensa no porquê que está fazendo aquilo. A partir do momento que a pessoa começar a pensar, mas por que eu estou fazendo? Ela fala assim, deixa a cama bagunçada hoje, não tem problema, um dia ninguém vai morrer. Não, mas tem que arrumar a cama, né? E aí a gente enrijece os nossos comportamentos com coisas pequenas, elas vão tomando grandes proporções e esse enrijecimento ele é interno. E a gente adoece. Então façam essa pergunta constantemente para vocês. Por que é que eu faço o que eu faço? E escolha mudar de rota. Fala, Malu. Forte. Para quem não ia entrar, né? Tô corrida, gente. 11h10 e aqui a filha, 12h40, vai para a escola e não tem almoço. E eu, tipo, não vou fazer almoço, vou pedir quentinha, porque eu tô na aula. Porque eu tô Faz um ovo frito, põe uma salsicha, dá um hambúrguer, um miojo um dia, não vai morrer. Mas por que a gente tem tanta culpa com relação a isso? Hambúrguer e salsicha foram banidos daqui da minha casa. Vou fritar um ovo. O ovo é um dos alimentos mais saudáveis, né, da terra. 2. Vai de ovo hoje. Sim, mas o que eu estou querendo dizer, até mesmo nisso, baniu. Mas um dia não teve jeito. Qual o problema de comer um McDonald's? Não tem problema. Você está entendendo? Então, assim, somos nós. Aí a pergunta é, por que é que você faz o que você faz? Será que um dia não dá para comer uma porcariazinha? Ninguém vai morrer porque um dia não comeu uma porcaria, né? Eu vou compartilhar da minha, tá? Por exemplo, hoje é quarta-feira, hoje é meu dia de folga, por isso que eu estou aqui conversando com vocês também. Porque os outros dias, né? Enfim. Mas quarta-feira eu não cozinho. Quarta-feira não tem almoço aqui em casa. O que as crianças vão comer é problema do meu marido. Se ele vai fritar ovos, se ele vai requentar arroz com feijão, se ele vai sair para comer com as crianças, se ele vai comprar uma quentinha, eu não quero saber. Ele providencia, porque eu mereço um dia de descanso. É verdade. Então, mas, Laura... Fala, Tatiana.
até isso, se a gente observar bem, a gente traz esses comportamentos do nosso lar. Porque a nossa mãe fazia assim, porque a nossa mãe agia de tal maneira. Eu digo por mim, eu conto isso para minha filha, né? Claro que eu vim contar agora, ela já tem 18 anos. Mas a minha mãe nunca me obrigou, tipo, você tem que fazer isso todo dia. Quando eu tinha 19 anos, que ela falou, bom, agora que você está namorando, você precisa organizar a casa e se você quiser um lanche, você tem que fazer. Mas antes disso, ela não me colocava essa responsabilidade, mas eu cresci entendendo que a minha casa precisava ser organizada, então eu não levo isso muito a sério. Tem dia que eu não arrumo a cama, tem dia que eu não lavo a louça, mas isso é muito do que a gente traz do nosso lar. Uhum. Exatamente. Em geral, as mães que são mais rígidas geram essa rigidez comportamental nas filhas também. As mães que são mais equilibradas, e tem as desequilibradas, que não cobram nada. Eu que sou pastora e que acompanho jovens, gente, eu estou abismada. Hoje, meninas de 20 anos não sabem fritar um ovo, não sabem fazer um arroz, né? Não sabe arrumar uma casa. Teve uma moça que quando eu fiz o casamento dela, ela me ligou na semana seguinte, pastora, como que faz arroz? Eu falei, minha querida, é sério isso? Não, minha mãe não me ensinou. Por quê? Minha mãe me criou para ser uma excelente profissional e não deu a base mínima do lar, né? Que vocês têm aqui a mentoria, a sabedoria do lar, que eu acho sensacional, né? A Socorro foca muito nessa questão do lar, que é imprescindível, gente. A mulher é quem edifica o lar, a mulher é quem constrói o lar. O homem acha que ele faz muita coisa, mas não faz não, quem manda é a mulher. Quem constrói a realidade do lar somos nós, né? A realidade da dinâmica dos filhos, de tudo. E isso é bíblico. Não é porque o homem, é porque é bíblico. Agora, como é que você foi construída para construir o seu lar? Ah, essa pergunta é que é imprescindível. E a gente não para pensar nela. Verdade. Mas legal, obrigada, Tatiana, obrigada, Malu, Beatriz. Help maravilhosa, eu tenho que sair daqui 10 minutinhos. Aí, acho que tem gente que quer fazer pergunta para você. Ah, vai lá, vai lá. Alguém quer fazer pergunta? Márlia? Mônica? Eu não vou perguntar, mas eu vou comentar alguma coisa. Desde já, grata a Deus pela sua vida, pastora Laura. Foi bênção, realmente, maná do céu, assim, pra gente hoje, esse banquete. E quando você falou sobre dizer não, Socorro sabe que eu tenho essa dificuldade, tinha, né? A partir de agora eu já reconheci isso e estou nesse processo de entender quando eu preciso realmente dizer não. E eu compreendi que muitas vezes, para dizer sim para mim, eu preciso dizer não a outras pessoas, né? Porque muitas vezes eu digo sim para muitas coisas, para muitas pessoas e começo a dizer não para mim, das coisas que eu estou precisando, né? De um descanso, enfim. Então, se eu não cuidar de mim, eu não vou conseguir cuidar de outras pessoas, do lado, da minha profissão, enfim. Então, eu aprendi isso, que hoje realmente foi confirmação do Senhor em muitas coisas e essa foi uma delas. Então, glória a Deus. Legal, amém, obrigada. Mais alguém? Ô, gente, todas nós, né, temos coisa para mudar aí. Ô, Jesus, não é Mas fácil, alguém, gente, quer falar, quer perguntar alguma coisa para a Laura? Eu só quero fazer uma colocação rapidinha. Por exemplo, eu me casei, né? Eu mudei aqui para Inglaterra e a minha mãe veio morar conosco, né? E a minha mãe, ela tem o sistema dela, ela é bem rígida com as coisas dela. E, assim, às vezes, eu fico constrangida de não fazer do jeito que ela quer, porque eu acho que ela tá me observando o tempo todo. O nome disso, É uma Beatriz, posição, assim, delicada, não é, irmã? ela é delicada enquanto você não entende a raiz. E você tem que se fazer essa pergunta, então, por que que você se sente culpada de não fazer como a sua mãe faz? É porque eu fui ensinada a vida toda a fazer de certa forma, então, na minha cabeça, eu tenho que fazer tudo aquilo que sua... aí eu faço outra pergunta. Tudo que sua mãe faz é correto? Ela tenta fazer o melhor que ela pode em tudo, né? Assim, mas não que eu teria outra maneira de fazer, e como de fato eu tenho.
Mas às vezes eu fico essa questão assim, né, de estar sendo sempre observada, né? Nós, tipo assim, você está na forma, não está na forma, está certo, não está certo. É uma situação que eu acho difícil. Tem duas raízes que você precisa lidar com elas e enxergar: medo e culpa. Eu não tenho tempo para falar isso com você hoje, mas enfim, Socorro tem uma missão aí para trabalhar isso com você, né? Por quê? Porque isso é medo. Por que você tem medo da sua mãe? E por que você se sente culpada? Sendo que você é adulta, você é uma mulher livre e você tem a sua individualidade, a sua personalidade, que são completamente diferentes da sua mãe. Ou seja, tem um cordão que precisa ser cortado aí, porque você ainda está tentando responder à sua mãe na questão de querer agradá-la. E quando a gente quer agradar alguém, é porque a gente quer ser amado. Agora eu vou para a raiz mais profunda. E se a gente quer ser amado, é porque a gente ainda não se sente totalmente amado. Então, qual é a sua necessidade de amor? O que está te faltando nessa área do amor? Percebe? Eu vou puxando. E aí você vai chegar na raiz. Então, medo e culpa é a ausência de amor. Aí você precisa identificar o que está faltando. Qual é o amor que está te faltando aí? Rapidinho, só concluir, ajudar a irmã aí. Eu tinha essa mesma dificuldade. Minha mãe não morava comigo, mas a minha mãe sempre foi muito certinha, muito exigente, muito. E eu tenho o meu modo de fazer. E alguns meses ela passou comigo e eu tive que quebrar realmente esse medo, né, da minha mãe e esses meus questionamentos. Minha mãe faz assim, eu também tenho que fazer. E inconscientemente ou conscientemente eu acabei trazendo isso para dentro da minha casa e para dentro na criação dos meus filhos, né? Eu tenho uma menina de 13, de 14 e um rapazinho de 19. E ele é mais tranquilo, né? Ele fala, tá bom, mãe, vou fazer, mas a menina não. Ela fala, não, eu não vou fazer só porque você acha que é certo. Não é certo. O seu jeito é certo, mas para mim não é certo. Vou fazer do meu jeito e o objetivo vai ser alcançado. E aquilo ali foi um baque para mim. Eu falei, caraca, ela tem razão. Ela tem razão. E aí, quando você vê, uma menina na época, ela tinha 12 anos, né? E ela me fez entender isso, que eu não precisava fazer as coisas para agradar a minha mãe do jeito da minha mãe. Eu tinha que fazer as coisas do meu jeito, o objetivo ia ser alcançado, mas não precisava agradar minha mãe, né? E isso, assim, virou uma chave na minha cabeça. Virou uma chave. Tipo assim, eu tenho trabalhado isso dentro de mim, não é fácil, e até mesmo nos lugares onde eu vou. Onde na minha igreja, no meu trabalho. A gente tem que entender isso. Para que o objetivo seja alcançado em alguma tarefa, em alguma atividade, não tem que ser do nosso jeito. Tem que ser do jeito da pessoa, mas o objetivo vai ser alcançado. Olha que interessantíssimo o que você está falando. Então, vamos lá. Sua filha deixou de ser leal a você? Não. Não, mas ela fez diferente. Então, olha a nossa perspectiva de lealdade. Lealdade não é fazer como eu quero, do jeito que eu quero. Lealdade é um princípio de relacionamento. Percebe? E até assim, minha mãe cozinha muito bem, né? Então, às vezes, assim, eu vou fazer uma comida, eu falei, mas eu posso fazer a comida do meu jeito, com os ingredientes da minha mãe, né? Do jeito que ela me ensinou, mas eu não preciso fazer como ela faz. Eu posso botar a cebola para dourar antes do alho, né? Assim, só exemplificando. Mas o objetivo vai ser alcançado, a comida vai ser feita, né? Não é porque ela faz. Existe uma metodologia para fazer as coisas, né? Tudo tem um método, tem um processo, tem um desenvolvimento para que aquilo aconteça, né? Os ingredientes corretos. E minha filha virou essa chave assim dentro de mim e eu tenho aprendido. É difícil, porque a gente fica concretizado, né? Fica aquilo massificado na gente e até desconstruído em nós. É um processo até doloroso, né? Mas não é impossível, né? E eu tenho aprendido. O que eu ia dizer para vocês é que você falou isso aí, é difícil, é doloroso, tem um confronto. Gente, vamos focar um pouquinho aqui em Abraão, né?
O que vocês acham depois de tantos anos ele morando numa mesma cidade, cercado da família, com toda a segurança? Ele tem que romper com tudo. Então, sim, tem uma crise estabelecida. Então, não existe construção de maturidade. Pode escrever isso aí. Não existe construção de maturidade sem crise, sem conflito. Esse é o conto de fadas que querem contar para a gente, mas não adianta. Tem conflito, você vai ter conflito, alguns conflitos com seu esposo, mas aí a gente tem que saber o que é conflito. Conflito é gritar, é brigar? Não. Conflito é tensionar em posicionamento, em lugares. E o conflito pode ser pacificado, né? Deus estava tensionando com Abraão. Deus estava tensionando. Abraão, sai. É uma ordem. Ele tinha a opção de ficar, mas ele decide sair. Então, eu passei, Tati, eu passei 10 anos em Corumbá. Deus me arrancou aqui do Rio de Janeiro, me levou para Corumbá, me levou para Cuiabá, me senti muito Abraão, me tirou da minha terra, da minha parentela, da minha mãe, nunca tinha me separado da minha mãe. Minha mãe é uma mulher solteira, com 3 filhas, com pais diferentes. E, tipo assim, aquele cordão umbilical que você falou aí, né, para nossa irmã, era muito latente. Faz questão. E eu teve que ser cortado à força. E foi muito doído. Tati me acompanhou um pouco. E Corumbá foi para mim, não sei se é até correto dizer isso, quase que foi um Lodebar, né? Um Lodebar nunca mais. Né, Tati? Verdade. E essa questão, né, pastora Laura, essa questão desse corte Eu desse vou precisar cordão sair, tá? é muito importante. É muito importante na nossa vida. No meu caso foi o contrário. Eu saí daqui de Corumbá e fui morar no Rio de Janeiro. Então, assim, para mim foi muito doloroso esse corte, esse processo. Mas hoje eu estou tranquila, porque eu cresci, eu aprendi a me conhecer, porque eu não me conhecia enquanto eu estava dentro da casa dos meus pais. Eu não sabia quem era a Tatiana e do poder que eu tinha de fazer as coisas sozinha, sem a minha mãe, sem o meu pai, sem aquela proteção que a gente acha que tem que perdurar. Não, depois que eu casei, eu sou a proteção do meu lar, eu é quem edifica o meu lar. Então, muitas vezes vem essa culpa e esse medo por conta desse cordão umbilical que não foi cortado. É um elo que a gente acha que nunca vai se desfazer. Não que ele venha se desfazer por conta do afeto, do amor, do carinho, não é isso. Mas a gente precisa se tornar independente no nosso lar, para que a gente alcance um autoconhecimento, para que a gente alcance essa maturidade, né? E maturidade dói, eu digo por mim mesma. Nossa, amadurecer dói muito, você reconhecer as suas fraquezas, você reconhecer que você tem lá atrás um orgulho, que você é autoritária, que você grita, que muitas vezes tem que ser do seu jeito. Então, tudo isso vira uma salada, mas no final a gente precisa aprender a distinguir quais são as frutas que estão ali, os legumes que estão ali, para a gente poder se deleitar, né? Sim. Tudo isso dentro da palavra do Senhor. Verdade, Tatiana. Meninas, eu vou precisar sair também, né? Tenho aqui uma baixinha aqui que precisa comer. Help, obrigada. Gente, eu chamo Socorro de Help, gente, faz muitos anos, não me perdoe, eu não sei como que vocês chamam ela. Help, obrigada aí pelo convite, viu? Obrigada, meninas, foi uma alegria, um prazer conhecer vocês. Obrigada. Espero que a gente se encontre aí em breve. Não sei se vocês vão estar no retiro, né? Se Deus quiser, a gente se vê no retiro, então, né, Socorro? Não sei como é que tá aí. A Marla vai estar no retiro, direto de JP, João Pessoa. Legal. Ela vai palestrar lá pra gente, viu? Ela é Nutri, viu, Laura? Ah,
que chique! Olha a sua companheira de quarto aí, já está aqui. Bênção, bênção, bênção. Bom que ela me dá umas dicas para melhorar meu rendimento aqui na corrida, gente, porque eu sou Ela corredora vai dar amadora. várias dicas para nós vamos sair Tudo certo. afiada. A Marlia vai vir para dar umas dicas assim muito especial para a gente. Beleza. E muito obrigada, viu, Laura, mais uma vez. Você sempre, quando eu chamo, você está à disposição de servir, né, o reino. E Deus te abençoe aí, continue te usando, sendo essa mulher que você tem sido, desbravadora mesmo, tem levado mesmo a palavra de Deus, aonde quer que Deus tem te chamado, você tem, né, colocado à disposição, juntamente, né, com o pastor Tiago, que é seu esposo, porque se ele não liberar também não dá, né? Então, Ele está aqui hoje. Deus abençoe, né, ele e o Tiago, seus filhos, porque a casa inteira tem que abençoar, né, para a gente poder ser e fazer, né? Então, que Deus continue abençoando a tua vida. Quero te agradecer mais uma vez. Foi muito bom, como sempre, você é uma excelente facilitadora, né? Dentro da palavra, você não mudou nada, eu continuo dizendo, meninas, ela é assim, desde que eu conheci ela, eu tinha 25 anos e ela 18 aninho, e a gente se conheceu e Deus nos uniu assim de uma forma muito especial, ministerialmente e também como amiga. Então, assim, agradeço a Deus pela tua vida, continue aí. Já eu vou aí na praia, Oba! compro na Laura, porque quando eu quiser descansar, vou para aí. Ela disse que não tem hambúrguer, não tem miojo. Eita, eu gostei. Mas tem ovo. Ovo eu como, ovo é Tem saudável. ovo. Obrigada, No dia a dia a comida é saudável, viu? Socorro. É só na quarta-feira que eu não estou nem aí, porque aí eu quero descansar. Obrigada, pastora Cleusa também, que é uma amiga, companheira de ministério, né? A pastora Maria Helena também, que eu convidei ela, né, para estar aqui também. Obrigada, viu, todas vocês. Quando é bom, a gente sai convidando todo mundo, né? Vem, que negócio! Vem, corre, gente! Benção. Obrigada, Mônica, que disponibilizou aí, né, para poder gravar. Eu falei, grava, porque tem que gravar, que a gente vai ouvir de novo. Amém, amém. Obrigada, viu, Mônica? Mônica, conheci ela através do Wendel, ela era amiguíssima do Wendel, era da igreja do Wendel, cresceram juntos na igreja, e hoje a Mônica mora na Flórida, né, Mônica? Ai, na que Flórida. legal. E assim, conheço a Beatriz também, trabalhei no mesmo escola que ela foi secretária da escola, eu trabalhei só um tempo até casar e depois Jesus me tirou. Então, é assim, cada um eu conheci de um jeito, de uma forma, né? E a Tatiana me conheceu, me achou junto com a Raquel, que não está aqui, né? Pelas redes sociais, e ela me procurou e eu ministrei pelo WhatsApp a mentoria do Lar para ela, e depois ela, não, eu quero esse cuidado, então vem para o online, vamos nos cuidar, né? E a Marlia, eu fui ministrar em João Pessoa, e conheci a Marlia, era solteira, noivinha, hoje ela é casada, novinha casada, né? Tá ainda não, passando ainda, sabe, naquele negócio assim, ai, tudo é lindo, mas é lindo, é bom, viu, Marlia? Continue assim. Então, muito obrigada a todos vocês, né? A Malu, que eu também conheci através da Tati e da Raquel. Então, assim, Deus vai fazendo, né? Essa caminhada para a gente caminhar, e vamos caminhar para esse rumo que se chama lealdade, né? Laura me fez lembrar aí de Noé, que Deus falou comigo muito forte. Outro dia eu até ministrei na mentoria, quem está aqui ouviu eu falar um pouquinho só de Noé. Então, assim, Deus está nos convidando, e na hora certa ele abre a porta da arca, porque foi ele quem fechou e é ele quem abre. E se você tiver, né, realmente quiser sair desse lugar que você está, você precisa obedecer à voz de Deus e sair, e primeiro ser leal com você, já basta de deslealdade contigo mesmo. E as pessoas que venham para o nosso redor estar com a gente, sempre vai ter aqueles que também têm os problemas deles, e acaba sendo desleal e às vezes acha que não. E aí
Deus vai lá e transforma a nossa vida por inteiro, por completo. Então, louvado seja Deus por tudo, obrigado por todas, né, estarem aí. Laura também, muito obrigada. Viu, gente? Até quarta-feira, estamos aqui às 10 horas, meninas, né? E as outras eu vou estar com vocês. Um beijo para todas. Obrigada. Bye, bye. Bye, bye.